No dia 31 de dezembro dos anos 2000, uma mãe tenta contactar então a sua filha para que elas possam fazer alguma atividade juntas naquele dia, porém ela não obtém respostas, então ela decide ir até a casa da filha, já que seriam pouquíssimos quilômetros de distância, já que elas eram totalmente vizinhas. A mãe chega, vai batendo a porta, porém ela não recebe uma resposta da filha, então ela decide abrir a porta. Ela entra na casa e a casa está com as luzes apagadas, sem muita movimentação, então ela decide ir até os quartos para ver se encontra pelo menos os netos, para tentar descobrir o que é que se passa, já que aquilo era tudo muito estranho. Só que quando ela chega nas escadas, ela encontra de cara o corpo do seu genro, totalmente ensanguentado, deixando um rastro enorme de sangue nas escadas, e ela, muito preocupada, começa a gritar pela sua filha e os seus netos. Só que quantos mais degraus ela fosse subindo, ela acaba por encontrar o corpo da sua filha e de uma das suas netas. Totalmente em choque, ela decide então ir até o quarto para ver se ela encontra pelo menos o último neto vivo. Só que não, ele também havia sido assassinado. Ela chama a polícia e a polícia jamais poderia imaginar a forma como isso ia se desenrolar. Hoje nós vamos falar sobre o misterioso caso da família Miyazawa. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana e aqui nós falamos sobre casos criminais, coisas bem pesadinhas, na verdade, histórias de terror. Quem sabe um dia eu vou falar sobre a minha vida, um pouco mais sobre mim, mas até o momento esse não é o objetivo. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva, comenta bastante aqui no canal. Isso é muito importante para mim. Caso vocês tenham algum caso ou alguma história de terror que vocês queiram recomendar para ver aqui no canal, é só vocês irem para as descrições, vocês vão encontrar os meus e-mails específicos para cada uma das coisas. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Antes de eu vos contar exatamente tudo o que aconteceu nesse caso, vocês precisam saber que o caso aconteceu nos anos 2000, basicamente na passagem de ano, e aconteceu na cidade de Setaguya, acho que é assim que se pronuncia, numa zona especial metropolitana de Tóquio, Japão. E em um dado de 2023, essa zona de Tóquio tem aproximadamente 930 a 940 mil pessoas, sendo uma das maiores populações e a segunda zona especial de Tóquio. Então, é para vocês verem que vive muita gente. E essa zona em específica que a família Miyazawa vivia era uma zona que era bastante habitada na época que eles estavam, só que atualmente vivem por aí 4 ou 3 famílias, porque aconteceram obras assim, gigantescas para a construção de um parque. E isso tudo pode vir a ser importante para vocês entenderem o desenrolar desse caso. Antes de mais, eu quero vos apresentar a família. A família era composta por 4 membros. O primeiro membro era o pai da família, que era o senhor Mikuyo, de 44 anos. Ele trabalhava numa empresa chamada Interbrand. Eu não cheguei a pesquisar se ela ainda existe, mas se ela existir eu vou deixar uma foto. E ele trabalhava, então, com marketing. Ele ajudava a fazer auxílios nas empresas, grandes, pequenas marcas, enfim. Já a sua mulher, a Yazuko, ela era professora numa escola e era muito respeitada por causa disso. As pessoas amavam ela, as pessoas diziam que eles eram um casal bastante querido, cumprimentavam todo mundo, estavam bem com todo mundo. E esse casal tinha 2 filhos. A sua filha mais velha, a Nina, tinha 8 anos e ela era bastante conhecida porque ela era muito, muito querida por todo mundo. Era uma miúda bastante atleta. Ela gostava de jogar futebol, balé. Ela era bem energética. Ela estava na 2ª série. Já o último filho, o mais novo, ele era o Rei. Na época, tanto se sabe, ele tinha 6 anos. E não se sabe muito sobre ele, já que a família não falava tanto dele porque ele tinha um pequeno problema na fala. Ele teve um retardo de fala e a família estava sempre à procura de muitos especialistas e médicos para poder ajudar nisso. Então, ela era uma criança que acabava por ser um pouco mais reservada. Como eu vos disse, a zona em que essa família vivia era bastante habitada. Hoje em dia vivem só 4 a 3 famílias. Só que uma das coisas que esse bairro tinha era um parque que era bem apelado especificamente por skaters, porque nesse parque tinha uma rampa de skaters que vários skaters ficavam lá até muito tarde a beber, a fumar, a andar de skate. E muitos dos rapazes que ficavam lá a andar de skate pertenciam a gangues, a pequenos grupos assim de malfeitores, que faziam coisas assim meio criminais, né? Então, acabava que a família Miyazawa, especificamente, se incomodava muito por causa disso. Eles chegaram até a ter atritos com muitos desses rapazes, e em específico com uma gangue de motoqueiros que não gostava muito dessa intervenção do casal, mas
A família Miyazawa se implicava muito porque esse parque ficava literalmente atrás da casa deles. Então todo o barulho, toda essa confusão acabava por incomodar especificamente e diretamente eles. Uma das informações que nós temos um pouco antes do dia do crime foi da mãe da Yazuko, que é a mãe da família, que é a senhora Haruko. Se não me engano, deve ser assim que se pronuncia. Eu peço desculpas por eu estar a pronunciar qualquer coisa errada. E ela chegou a dizer à polícia que um pouco antes do que aconteceu, a filha contou a ela que ela e o genro, que é o Sr. Mikuyo, tiveram problemas então com uma gangue bem específica que estava lá, que é aquela gangue de motoqueiros, e que teve quase um embate físico, que eles chegaram a discutir, teve um bate-boca muito grande, e que essa gangue quase chegou a agredi-los, só que isso não foi avante. Não sei exatamente se houve algum controle de qual das partes, mas isso não chegou a acontecer, então ela acredita que eles podem de alguma forma estar envolvidos nisso sim. Nós chegamos ao dia 30, que foi um dia antes dos corpos da família ter sido encontrada e todos os seus registros. A família estava-se a preparar então para a véspera de Ano Novos e na verdade também para uma mudança, porque devido àqueles atritos todos, eles queriam no ano seguinte, que seria 2001, mudar-se então de residência para que os seus filhos pudessem ter um ambiente melhor, eles pudessem ter um sítio um pouco mais confortável, porque eu acredito que deve ser realmente muito incômodo tu viver num sítio onde até a tua segurança é um pouco complicada, principalmente quando tu tens crianças tão pequenas, em um país que acontece determinadas coisas bem complicadas às vezes. No dia 30 a família foi fazer algumas compras de Natal, eles foram ao shopping de manhã, à tarde. A senhora Miyazuko foi ter com a sua mãe, elas fizeram algumas compras, estiveram juntas, conversaram um pouco. Ela chegou em casa, o casal ficou juntos. Tem alguns registros de que ela foi ler alguns e-mails. Pronto, eles tiveram alguma convivência ali, incluindo então as planificações de celebração do Ano Novo. O último registro que se tem da família deles terem feito qualquer que fosse a atividade na casa foi até as 22h38, porque um dos membros do casal, entre o Sr. Miyuko ou a Sra. Yazuko, um deles acabou por ler então um e-mail no computador que ficou mais ou menos aberto até esse período de tempo, que o computador foi encerrado ou que houve as últimas alterações do e-mail que eles estavam lá a ler e ficou registrado então que por essa altura terminou qualquer movimentação feita pelo casal. Então o crime deveria ter ocorrido mais ou menos nesse período de tempo. E como eu já vos disse, no dia 31 a senhora Haruko, ela foi então tentar ligar para a filha, já que seria o último dia do ano, e era muito comum ela e a filha saírem para fazer alguma compra ou para conversarem, falarem dos seus projetos. Como a filha também queria mudar de casa, ela queria ter algumas informações sobre isso, porque eles eram vizinhos assim muito próximos, eram uns passos para a casa da mãe, uns passos para a casa da filha, então ela queria conversar, já que elas eram muito próximas. Porém, infelizmente, não conseguiu estabelecer esse contato com a filha, então ela decidiu ir até a casa da filha. Como a filha já estava preocupada com algumas coisas, e às vezes ela também pedia para a mãe ir até a casa, buscar algumas coisas e tal, a senhora Haruko, ela tinha uma chave subsequente da casa do casal, e como ela viu que não estava a ser atendida, ela já estava a achar que alguma coisa muito estranha teria acontecido, ela decidiu então abrir a porta de casa e foi todo aquele cenário que eu já vos expliquei no início. A senhora Haruko entrou na casa e ela começou a procurar as pessoas da casa, e ela acaba por ver então o seu genro morto, totalmente ensanguentado na parte de baixo das escadas, e logo no topo das escadas, subindo assim alguns degraus, ela conseguiu notar então o corpo da sua filha e da sua neta mais velha, que é a Nina. Como ela sabia que faltava o seu neto rei, ela decide então ir até o quarto e lá ela encontra o corpo da criança. Só que diferente dos outros, ele não estava ensanguentado, então notava-se que ele foi morto assim de uma forma um pouco mais rápida e diferente. A senhora Haruko, totalmente desesperada, ela sai da casa, ela começa a gritar nos vizinhos para chamar a polícia, que aconteceu alguma coisa. E quando a polícia encontra o cenário, é um completo show de horror, porque não só tinha os corpos, como tinha assim muita coisa do cenário do crime. A polícia chegou a encontrar, de primeira instância, além dos corpos, eles notaram a disparidade dos assassinatos, o que deu para, de alguma forma, criar uma linha do tempo de como aconteceria esses crimes. Uma das segundas coisas que a polícia encontrou foi que houve outra movimentação além da família na casa. Não foi só o agressor chegou, fez o que fez e foi embora. Mas pelo contrário, o agressor ainda fez outras coisas na casa, que são essas coisas que eu vou vos contar agora. O agressor, depois de ter feito tudo o que fez, ele foi para a geladeira, tirou 4 sorvetes, ele
tomou esses sorvetes, ele desfrutou dos sorvetes, ele descansou na sala, no sofá, muito provavelmente. Ele saiu do sofá, ele acordou, ele foi se higienizar no quarto de banho, porque havia assim vários vestígios de que ele fez isso. Ele ainda usou a sanita do casal, da casa, que não terminou a sua higienização. É uma coisa muito porca, que eu não sei como descrever, mas ele usou o banheiro. Ele tentou. Ele trocou de roupa, ele deixou as roupas que ele usou na casa, ele usou roupas do Sr. Mikio. Ele tentou também cicatrizar uma possível ferida que ele tinha na palma da mão. E ele ainda foi fazendo algumas outras coisas na casa, ele ainda abriu os e-mails do casal. Além de abrir os e-mails do casal, ele teve acesso aos documentos. Ele tentou efetuar 2 compras com os cartões do casal que ele não conseguiu. E ele ainda roubou o dinheiro das carteiras do pessoal da casa. Ele pegou todos os recibos que ele conseguiu encontrar, alguns documentos, ele foi para o quarto de banho, ele pôs numa poça d'água, deixou em molho, e ele foi fazendo algumas outras atividades na casa, deixando a casa totalmente bagunçada, totalmente desorganizada. Provavelmente ele queria simular que foi um assalto, então ele fez esse espetáculo todo. E isso com os corpos já estendidos aí. E depois ele simplesmente pegou e foi embora. Depois da polícia ter essas informações todas, assim, logo de início, a polícia começou a interrogar várias pessoas, vizinhos, pessoas da família. Eles conseguiram interrogar, então, a irmã da senhora Yasuko e ela conseguiu, então, dizer algumas coisas à polícia. Ela chegou a dizer à polícia que, por volta das 23h30 às 11h30 da noite, ela e o marido, como eles eram vizinhos, eram quase todos vizinhos, isso vocês já podem perceber, ela e o marido acabaram por ouvir algumas batidas vindas da casa da família Misagawa. E isso foi um pouquinho estranho, que foi um som como se fosse uma batida, alguma coisa assim muito forte a cair, algo parecido. Porém, eles não ligaram, porque o casal tem crianças, as crianças podem ter deixado de cair alguma coisa, então eles não relevaram muito até aquele momento. Com base a esse relato que eu tive acesso, e alguns outros, pelo que eu percebi, de alguns vizinhos que falaram algumas coisas estranhas, e algumas coisas que a polícia foi descobrindo depois, eles conseguiram então criar uma linha do tempo dos acontecimentos, do que possivelmente teria acontecido então naquela noite para a madrugada daquele casal. Às 22 horas, basicamente, o casal já estava em casa com os seus filhos e eles foram fazendo algumas atividades da casa. A mãe da família foi mexendo nos seus e-mails, porque ela era professora, estava a rever se tinha recebido alguma coisa. Depois o pai acabou por ter então acesso ao computador e ele foi vendo também se recebeu algum e-mail da empresa. Até que então às 22h38 eles acabaram e sentariam, então levariam os seus filhos para descansar e acabariam por tentar fazer alguma coisa um pouco mais íntima ou mesmo descansar, já que no dia seguinte eles teriam atividades mais caseiras para fazer. Só que aí seria mais ou menos às 22h40, quase 23 horas, alguém teria batido à porta deles para tentar lhes distrair, enquanto outra pessoa teria entrado então pela janela da casa, que seria pelo quarto das crianças. Essa pessoa entrou pelo quarto dos miúdos. Só que, ao entrar para o quarto dos miúdos, talvez o miúdo tivesse visto, o rei tivesse visto, e com medo do miúdo gritar ou algo parecido, essa agressora então estrangulou o rei, por isso é que ele teve a morte mais diferente de todas, porque foi algo no intuito de ser rápido. E a Nina acabou por ouvir alguma movimentação estranha, porém ela talvez não tenha se mexido ou não tenha saído propriamente do quarto. O agressor sai do quarto dos miúdos e ao descer as escadas, talvez para procurar alguém na casa, ela acaba por se encontrar então com o Sr. Mikio, que acaba por esfaqueá-lo. Essa faca que o agressor usou, ela acabou por partir no momento da agressão. E possivelmente naquele momento ele se tenha então ferido com aquela mesma faca. E nisso ele vai até a cozinha, ele pega uma outra faca para substituir aquela dele que tinha partido e vai atrás das outras possíveis pessoas que estavam na casa. E é nesse momento que acontece essa luta, ele vai rápido até a cozinha para pegar a faca, que a senhora Yasuko e a sua filha Nina acabam por ver o que tinha acontecido, ou sair dos seus quartos para ir ver o que estava a acontecer, que o bandido então se depara com elas e vai atrás delas. Ele consegue encontrar primeiro a Nina, que é a menina de 8 anos, e ele vai esfaquear ela. E talvez, como ele já estava magoado, ele tentou primeiro fazer uma bandana para tentar enrolar, né, a sua ferida, para tentar estancar um pouco o sangue,
porque, pelo que eu entendi, nós vamos ver posteriormente, a ferida foi bem profunda. E nisso, a mãe, que é a senhora Yazuko, ela tentou estancar o sangue da filha, porque tem registros disso posteriormente. E nisso, ele acaba por esfaquear, então, a senhora Yazuko, que ela fica perto da filha, já que ela estava tentando estancar o sangue da filha. Depois disso, ele tentou procurar algo para estancar o sangue, ele foi até o quarto banho, ele tirou os primeiros socorros da mão da senhora Yazuko, que estava a tentar estancar o sangue da filha, ele vai ao quarto banho, ele tenta estancar o seu próprio sangue, ele acaba por fazer certas necessidades ao banheiro da casa da família, e nisso ele decide que tem que descansar um pouco, já que ele tinha tido muito trabalho. Enquanto isso, ele pega, tira sua roupa, não se sabe se ele chegou a tomar banho ou não, mas existe essa probabilidade. Ele desce até a cozinha, ele vê os gelados e provavelmente um saco de gelo para a sua ferida, e enquanto ele vai saboreando os seus gelados, ele encontra o computador da família e também alguns recibos e os documentos, e é todo aquele cenário que eu já tinha vos explicado também. Enquanto ele saboreia o gelado, ele vai pegar os recibos, ele vai ver os e-mails, ele vai tentar comprar ingressos para um evento, ele vai tentar também comprar uma passagem do metro, se não me engano, algo parecido. Enquanto isso, ele vai tentando descartar certos documentos, dos recibos de pagamento e da escola que estava lá, dos trabalhos da família. E, enfim, ele vai fazendo várias coisas nesse percurso de tempo. Então, ele acaba por descansar e não se sabe se foi quando a mãe da senhora Yazuko tentou bater à porta, ou se foi antes que ele fugiu da casa. Lembram-se da faca que eu vos disse que foi então que acabou por partir durante o ataque ao senhor Mikio? Então, a polícia conseguiu descobrir, no início da investigação logo, que essa faca foi comprada dias antes no supermercado local e era uma faca, entre aspas, comum, que qualquer pessoa podia ter acesso, porque era usada facilmente em cozinhas normais ou cozinhas de restaurante, porque era uma faca de sashimi. Então era uma faca que qualquer pessoa podia ter acesso, mas que eles conseguiram detectar que a compra mais recente dessa faca foi há dias antes de um homem. E esse homem parecia assim estrangeiro, ele não parecia propriamente um homem local. E foi basicamente a partir dali que a polícia começou a tentar descrever como é que seria esse homem estranho na região. Uma vizinha da família chegou a dizer que dias antes já tinha visto então um carro que continha alguns homens e esses homens pareciam assim estranhos. Um pouco depois, novamente, um carro em que tinha somente um homem e esse homem era grande, parecia ter, sei lá, os seus 30, 40 anos, usava roupas largas, ele parecia grande. E isso, essas descrições todas do homem combinavam exatamente com as roupas que eu já tinha vos dito que foram abandonadas na casa da família no dia do crime. Um chapéu cinza, uma jaqueta preta, uma camisa de mangas compridas brancas e roxas, uma pochete verde militar, um par de luvas pretas, um cachecol xadrez azul com vermelho e um lenço preto, além de tênis brancos da marca Slanzinger, que correspondia às pegadas com sangue na casa. Com base ao tamanho das roupas, o assassino deveria ser um homem com mais ou menos 1,70 m, calçando o equivalente a 40 a 41. E a polícia descobriu, com base só à roupa, principalmente a esses tênis, que esses tênis não eram vendidos no Japão, e sim na Coreia, se não me engano na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. E que, com base aos micro-organismos e os sais minerais que foram encontrados nesse tênis, a última vez que esse tênis foi lavado, não foi lavado no Japão, porque todos os sais minerais e algumas outras coisas que a polícia encontrou não continham na água do Japão, mas sim na Coreia. Eu só não sei se é na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte. Então, deduzia-se que esse homem não era daí, especificamente por causa das roupas. Já as roupas, elas também demonstravam que elas não haviam sido lavadas dentro do Japão. E, especificamente, a pochete, ela continha... Vocês sabem que quando vocês usam muito uma pochete e vocês vão pondo coisas e vai criando um lixinho, assim, de fundo que parece uma areia. Então, isso também foi analisado minuciosamente pela polícia japonesa e descobriu-se, então, que isso vinha do sudoeste, mais especificamente dos Estados Unidos. Ou seja, era um misto de coisas que estavam ali. Parecia que cada coisa veio de um sítio específico. Então, foi muito, muito complicado para a polícia conseguir deduzir de onde exatamente essas roupas podiam ter saído. Se a pessoa conseguiu sair, por exemplo, da Coreia e ir para o Japão para fazer uma coisa dessas, ou se saiu diretamente dos Estados Unidos para ir para lá, o que era muito complicado, já que cada peça veio ou continha uma coisa de um sítio extremamente diferente.
Uma das coisas que eu acho assim muito importante durante essa investigação também da polícia, que a polícia acabou por descobrir, era daquele parque que ficava atrás da casa da família, que eu já havia vos dito que eles tiveram até brigas e tudo mais. Porque meses antes do ocorrido, várias coisas estranhas estavam a acontecer. Animais eram deixados mortos, algumas ameaças eram deixadas pichadas e várias coisinhas assim bem estranhas estavam a acontecer. Agora, sobre especificamente um homem com aquele estereotipo que foi dito por algumas pessoas que foram vendo alguma movimentação estranha na casa da família. No dia 29, um homem foi visto na estação mais próxima, perto da casa da família, e ele tinha as mesmas descrições. Ele era grande, parecia ter os seus 30, 35, 40 e poucos aninhos. Ele usava roupa muito largas, ele tinha um estilo meio skatista e ele não parecia um homem local. No dia 30, um homem foi visto de novo, que parecia ser o mesmo homem, desse mesmo jeito, com esse mesmo estilo, roupas largas, não parecia de cá, tinha um estilo meio skatista, tinha uma cara assim não muito agradável, entre aspas, visto nas redondezas. Na mesma noite do crime, quase madrugada, um taxista, isso o que a polícia descobriu tempos depois que a notícia já estava a circular na cidade e praticamente no país inteiro, um taxista foi até a polícia e ele disse que ele, naquele dia, quase à madrugada, levou 3 passageiros e no dia seguinte ele acabou por ver que no carro um deles tinha deixado marcas de sangue que parecia ser uma ferida que acabou por vazar aí o sangue. No mesmo momento, aí quase, uma enfermeira acabou por chamar a polícia para dizer que naquela madrugada um homem grande, de 30 e poucos anos, deu então a entrada, sem dizer nome, sem dizer absolutamente nada, para fazer um curativo, porque ele tinha um ferimento muito, muito grande na palma da sua mão. Mas assim, era um corte muito profundo que dava até para ver quase os ossos da mão. Ele fez o curativo e foi-se embora. A enfermeira não sabia, o hospital não sabia do que tinha acontecido, então eles não chamaram a polícia porque podia ter sido qualquer uma outra coisa e não isso, praticamente. E agora vocês sabem todas as pistas, como foi toda a investigação, a polícia descobriu assim muita, muita coisa. Mas vocês devem estar se perguntar, então, Diana, já disseste que esse caso não foi resolvido, o que é que aconteceu? Sim, esse caso não foi resolvido por mais que a polícia tivesse assim muitas pistas que nós podemos assim criar um padrão inteiro, a polícia não conseguiu encontrar nem um suspeito específico, apontar assim uma pessoa específica e dizer que é essa pessoa. Como a polícia não conseguiu, mesmo com essas informações todas, um único suspeito, a polícia decidiu vestir então um manequim e apresentar para o público para ver se alguém conseguia lembrar, imaginar, assim, saber quem poderia ser aquela pessoa só por ver as roupas e o manequim. Porém, eles não tiveram nenhuma resposta. 2001, perdão, começou e até abril que veio a próxima pista. Próxima à casa da família, foi encontrada uma estátua Jesus, se não me engano. É uma estátua budista que, basicamente, dependendo da tua crença, ela representa paz e harmonia para as crianças que foram mortas ou que morreram, para que elas possam encontrar, então, paz no outro mundo. No Japão, eu acredito que no continente asiático, do modo geral, sentimentos como dor, remorso, peso de consciência são sentimentos bem fortes pela educação e pelas crenças que eles têm lá. Então a polícia acreditava que essa estátua foi deixada pelo criminoso para que pudesse compensar, eu não sei se isso seria possível no pensamento dele, o que ele fez, e a polícia tentou investigar essa estátua de todas as formas possíveis, mas infelizmente não descobriram. Em 2006, a tecnologia já estava avançada muito em relação aos anos 2000, 1900. E a polícia tentou então colher todo o DNA que estava na casa que não fosse da família, incluindo as necessidades que o agressor fez na casa da família, que ele não tinha dado descarga. E eles entenderam que a pessoa que fez aquilo e aquele outro DNA que estava na casa, sim, era da mesma pessoa. Só que, como eles não tinham um outro DNA de uma pessoa para poder comparar, ficou muito complicado, porque nem o hospital conseguia fornecer o DNA da pessoa que tinha feito lá o curativo, nem o taxista conseguia, então eles tinham o DNA da pessoa, mas eles não sabiam de quem era aquele DNA. E, independentemente de tudo que a polícia tentasse fazer, eles não tinham pistas, eles não tinham provas, eles não tinham suspeito. Era um puzzle, que faltava uma única
pecinha assim minúscula para poderem fazer o que fosse, mas eles não conseguiram. O caso notou muita notoriedade, não só no Japão, mas no mundo todo. Assim, foi um caso gigantesco que eu lembro que na época eu era bem pequena e a minha mãe chegou a falar disso, para se ter muito cuidado com quem se fala e etc, etc. Mas ainda assim, não aconteceu nada, assim, nada de nada em termos de evolução do caso. Como vocês sabem, qualquer caso não resolvido, com o passar do tempo, várias pessoas vão conhecendo o caso e vão criando teorias da conspiração e muitas coisas começam a ser distorcidas até certo ponto, como, por exemplo, a casa tinha cartões postais, porque estávamos numa época de ano novo. E era um ano novo bem específico para o mundo, porque era a confirmação de que as pessoas não morreram nos anos de 1999, que era uma crença muito grande, não só nos Estados Unidos, como em algumas outras partes do mundo, e que eles estavam a dar continuidade no novo milénio e que as coisas iam correr muito bem. Então, havia muita celebração, muitos cartões postais que as pessoas mandavam para a família, então tinha muito disso. E que supostamente o bandido teria levado, o agressor teria levado esses cartões postais e posteriormente ele foi enviando um por um para casa. Só que na verdade isso é mentira, porque foi um investigador que levou para ver se podia ter DNA, impressões digitais ou alguma coisa e depois ele mandou de volta para casa porque não tinha nada que ele pudesse fazer com aquilo. Outra coisa que foi espalhada assim meio como um boato foi que na casa foi encontrado algo como corante vermelho, que podia estar em fósforo ou em iodo, o que era bem comum na produção de drogas, então acreditava-se que o bandido tivesse algo a ver com produção ou consumo de metanfetaminas, só que isso era facilmente descartável, ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas a verdade é que aquele corante era muito usado nos anos 2000, acho que até 2005, para crianças, adultos, assim, era usado em muitas coisas, até em fósforos para casa. Não eram só aqueles castanhos, eram também os vermelhos, então não tinha como se sustentar essa afirmação. Em 2015, um autor de um livro de true crime chamado Fumiya Ishihashi publicou um livro a falar sobre o caso dos assassinatos dessa família. E nesse caso o assassino seria então denominado por R. E esse R era um ex-militante japonês que fez o que fez, cometeu esse crime por questões financeiras, com a desocupação de uma das casas da família. E como ele obteve essa informação, basicamente foi a senhora Yazuko, que contou no livro uma pessoa chamada Sr. K, e o Sr. K é que acabou por contar ao R, e o R foi então à casa para obter esse valor. Só que ninguém sabe se esse livro fala uma verdade, pode ter sido escrita pelo próprio autor do crime, nós já vimos de tudo nesse mundo, mas isso, para mim, pelo menos é facilmente descartável, porque o escritório da família tinha muito dinheiro e não foi levado. A casa tinha vários pertences que seriam financeiramente lucrativos para o bandido, ele não levou. Ele simplesmente levou o dinheiro que estava nas carteiras das vítimas. E ele podia ter levado muitas outras coisas, porque ele teve muito tempo para fazer isso. Então, para mim, particularmente, a minha opinião é que isso é nulo. Não faz sentido. Ainda em 2015, a irmã da senhora Yazuko acabou por denunciar, né, o documentário feito por uma das televisões japonesas, que é a TV Asahi, acho que é assim que se pronuncia, pela deturpação que aconteceu de informações. Basicamente, no documentário, fazia parecer que o assassino era alguém que tinha problemas com a família, era alguém próximo da família, que teve problemas com a família, e foi por causa disso que, numa desavença, que ele decidiu se vingar. Em 2019, foi anunciado que a casa seria demolida por questões de infraestrutura, já que ninguém habitava na casa desde os assassinatos, e que seria melhor demolir a casa. Eu acredito que também era por uma questão de querer preservar aquela zona, já que era uma boa zona para se viver. Porém, muita gente, incluindo a família das vítimas, seja da parte do esposo, da parte da esposa, foram contra isso porque era um sítio para poder homenagear as pessoas que foram vítimas naquele dia. Em 2022 foi lançado um podcast chamado Faceless, e esse podcast conta com 5 episódios, e esses episódios são inéditos porque tem entrevistas com os ex-chefes de polícia lá do Japão, tem entrevista com a mãe do Sr. Mikio, com a mãe da senhora Yazuko, então tem muita coisa. Se vocês puderem ter acesso, é maravilhoso, porque isso vai vos ajudar a ver várias perspectivas, como é que a polícia ficou frustrada com toda essa investigação que não deu em nada, e também como é que a família, lidou com essa situação de uma forma bem
claustrofóbica. Isso foi um acontecimento não só marcante, mas tenebroso. Em novembro de 2023, há bem pouco tempo, né? Vários jovens, 10 estudantes, se não me engano, foram invadir a casa das vítimas por um ato de coragem. Em japonês, o termo correto seria Mikodameshi. E isso, no Japão, não só é tipo um crime, tu invadires uma propriedade que foi um local de crime sem permissão. Tipo, isso não só é um crime, mas é um extremo desrespeito às vítimas, à família das vítimas, à população, às pessoas que choram por esse crime, à polícia. Assim, é um extremo desrespeito com todo mundo. E a polícia garantiu que eles seriam punidos, assim, todíssimos. Não sei vos dizer se eles foram punidos. Acho que essa é a parte mais triste, porque como eles eram menores de idade, a polícia não revelou muitas informações. A última informação que nós temos sobre esse caso foi o ano passado, em 2024, que um sindicato decidiu então fazer um manifesto para que o caso fosse reaberto, já que atualmente nós temos uma perícia muito mais equipada, nós temos várias pessoas, vários equipamentos, vários estudos muito mais aprofundados, muito mais cientificamente avançados do que na época, para que se pudesse então saber quem é que fez aquilo, porque aquilo foi um crime extremamente horrível. Foi o crime mais pesado que aquela região já passou, e isso ficar sem explicação era inadmissível para as pessoas, e ainda é. Só para vocês terem uma noção, antes de encerrarmos esse vídeo, esse foi o caso mais custoso de todo o Japão. Foi o caso, assim, com mais pessoas envolvidas. Foram mais de 246 mil pessoas, fora funcionários da polícia, investigadores e equipas florenses, né? Foram mais de 200 milhões de dólares investidos na procura desse bandido, da pessoa que fez isso. E ainda assim não existe resultado, não existe uma resposta para essa família ainda. Existem casos que duram milhares de anos, existem casos que duram 50, 60, 100, 200 anos para serem resolvidos, infelizmente. E nesses casos, o perpetuador desse crime geralmente já não está vivo, e as famílias que viveram esse terror para sempre já não conseguem desfrutar de saber que existiu uma resposta para isso. Porém, eu tenho muita fé de que esse caso ainda vai ser resolvido. Esse caso já foi contado por um canal que eu amo muito aqui no YouTube, que é o canal da Geisiel. Ela conta casos assim enormes, com histórias fantásticas. Ela faz uma pesquisa, uma cobertura maravilhosa. Então eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado o link do caso no canal dela especificamente. Eu vou vos deixar a fonte que eu usei e o podcast que eu também usei como referência aqui desse caso, porque talvez seja assim maravilhoso vocês terem acesso, porque esse caso é não só pesado, esse caso me pega de formas bem diferentes, mas eu recomendo muito. Eu acredito que falar sobre esses casos ajuda muito a trazer mais uma notoriedade. Esse caso aconteceu nos anos 2000, foi basicamente, eu tinha 1 ano quando isso aconteceu, e eu lembro quando esse caso explodiu, todo mundo ficou muito preocupado. A minha mãe assiste muita notícia, principalmente notícia internacional, então a minha mãe soube disso, e ela ferveu a nossa casa com essa informação, ela ficou extremamente paranoica. Então é algo que eu acho importante trazer para as pessoas, porque nós podemos ajudar de alguma forma, uma pista, uma investigação, nós conseguimos fazer chegar com alguém que vai poder ajudar. Então a informação ela precisa ser passada. É isso, meus amores, nós ficamos por aqui, mais um caso, mais um dia juntos, e eu agradeço muito se vocês comentarem, partilharem, deixarem o vosso like, se inscreverem aqui no canal, sugerirem casos também, que eu estou sempre aberta para isso. A vossa opinião é sempre muito bem-vinda, com muito respeito aqui nos comentários. Lembrem-se sempre que nós nunca, jamais temos o direito de falar mal das vítimas, e nos vemos num próximo vídeo.